escrever é sobre isso, eu acho que é sobre sofrer mesmo, sabe? A pessoa poderia estar vendo qualquer outra coisa, assistindo Thundercats. Ele preferiu ler o meu poema e comentar. Eu me tornei escritor a partir dos quadrinhos. Eu aprendi a ler com 9 anos de idade. E o que eu mais gostava de ver nos livros didáticos, que eu tinha mais acesso, eram as tirinhas. Aí logo que aprendi a ler, gostei das tirinhas e comecei a fazer. Por volta dos 10, 11 anos de idade e tal. E graças a uma professora de português, ela começou a potencializar esse hábito da leitura em mim. E eu comecei a me interessar a expor as minhas ideias mesmo, como uma criança mesmo, que estava conhecendo aquilo. Não dava muita bola para isso no começo. Meu intuito de ir para a escola, na verdade, era só jogar bola, não importava as outras coisas. Mais tarde, no intuito de querer explorar mais esse lado do cartunista, querendo explorar mais essa coisa do texto, aprimorar o texto para deixar os meus quadrinhos um pouco mais maduros, passei a escrever. Não me interessava muita coisa na área de literatura, aliás, eu não era um leitor assíduo disso, de livros e tal. Gostava mais de ler quadrinhos mesmo. Graças também a uma certa solidão que eu tive depois que me mudei para um apartamento muito pequeno com a minha mãe, passei a escrever poemas assim porque eu achava mais legal assim, escrever uma coisa meio que uma por cima do outro, uma coisa meio subjetiva, né? Que eu não precisasse ser um artesão da palavra para poder desenvolver. Então comecei a fazer, a partir disso, comecei a gostar do negócio, assim, era bem diferente das coisas que eu estava habituado. Passei a tratar de temas mais subjetivos dentro das minhas tirinhas. Eu saí muito desse negócio do humor, né, do cômico, da tirinha, e passei a fazer uma coisa mais melancólica, reflexiva. Passei a escrever como uma expressão mesmo. Não era uma coisa tão refinada, escrevia mais ou menos uma listinha de coisas que eu odiava, né? Eu odeio a escola, eu odeio a vida. E mais tarde eu fui conseguindo ali desabrochar, comecei a escrever cordel, né? Mas por conta da influência das raízes da minha família, os meus pais contando as histórias dos meus avós que são nordestinos e tal, e que eles traziam muito dessa coisa do cordel. Eu passei a escrever trazer essa coisa de cordel mesmo, mas para uns temas mais, acho que mais cabulosos, sem ser algo folclórico ou regional. Ser escritor, o porquê disso eu não sei muito bem. Sei lá, escrever é uma forma muito mais instintiva, assim, de você ir dissecando algumas coisas que você não consegue, assim, falar no seu dia a dia. Eu particularmente sou um cara muito silencioso, então, mas eu guardo muita coisa aqui dentro, né? Eu sou uma enchente dentro de mim e eu não consigo expressar isso de forma alguma com as pessoas. Ou escrever é o melhor jeito assim de conseguir me entender e também me humanizar, né, nessa rotina caótica. E ser escritor para mim hoje é essencial para eu me entender, me fragilizar com permissão, sem precisar pedir permissão assim pra, sei lá, quer conversar comigo, eu tô precisando falar, sabe? O bloco de notas do meu celular me ajuda mais nisso do que pessoas, por exemplo. Por isso que eu acho que é tão essencial hoje esse hábito de escrever. Como é ser esse escritor é perturbador às vezes. Às vezes é meio que um passaporte para você viajar uma incompreensão e não ser entendido nunca, assim. Pelo menos para mim é isso, sabe? Às vezes eu escrevo para ser traduzido, assim, me traduzir para as pessoas, mas eu não consigo fazê-lo. Eu torno mais complexo essa tarefa, assim, das pessoas me conhecerem. E dificulta ainda mais porque eu não tenho nenhum apego, por exemplo, com essa coisa do escritor mesmo, né? Eu sou meio assim, meio desapegado com esse conceito, não me importo, assim. Falo muitas vezes que o meu lema, assim, os grandes morreram, que restou essa expressão inábil e inútil, assim.
Pra mim isso não foi nenhum, não resolveu nada na minha vida, mas é uma coisa que eu gosto de sofrer. Escrever é sobre isso, eu acho que é sobre sofrer mesmo, sabe? Minha resposta continua sendo sim, o escritor tem algum tipo de função além da escrita, só que eu tento me desprender disso. Eu gosto mais de escrever meio que numa expressão mais impetuosa mesmo, sem não sendo, eu acho que ridículo, mas essa coisa assim de não me importar mesmo, assim, eu acho que ninguém quer ouvir a minha opinião, principalmente no meu tamanho como escritor, não sou praticamente nada, praticamente ninguém me conhece, e eu também não apelo para ter esse tipo de reconhecimento. Eu gosto de escrever só por escrever mesmo. Eu gosto de ser esse artista irresponsável, assim, que não tem razão de nada, mas gosta de falar sobre tudo, assim. Tem escritores que realmente eles assumem uma responsabilidade com coisas que eles escrevem, né, com ideologias, com a mensagem, né, com crítica, com sátira, tudo isso, assim. Mas não é o meu caso, assim, eu não gosto de assumir uma responsabilidade que eu não lutei para ter. Sobre as minhas obras eu não tenho nada individual ainda, né? Eu penso mais em condensar tudo que eu escrevi na adolescência, né? Esse seria o livro ideal, sabe? Essa seria a minha grande obra. E essa grande obra está disponível nas minhas páginas, né, das redes sociais, que eu nem mais uso, tá tão tóxico hoje em dia essas coisas. Então o único registro que eu tenho físico é esse livro, Poesia Não Rima com Pandemia. Foi organizado pelo Valdeci Duarte. Ele junta uma galera aí da Angola, Brasil e Portugal. O que eu espero do meu leitor é que ele goste do poema. Eu não sei, eu não espero muita coisa, eu não fico pensando assim. Geralmente à noite eu fico me entrevistando, né? Mas eu gosto de ficar papeando comigo mesmo. Cara, é assim e tal. Mas até hoje eu nunca me fiz essa pergunta assim de o que eu quero que o leitor, sei lá, não sei. O leitor pode simplesmente achar aquilo uma porcaria, ele pode achar aquilo um paraíso ou até mesmo um inferno, ou achar aquilo altamente desnecessário, sabe? Tá sob a opinião dele. Espero que, assim, quando eu escrevo eu quero que mantenha um elo entre eu e o leitor, sabe? Uma sinergia, em que não há superior, sabe? Mas assim, hoje eu considero, assim, quando a pessoa me elogia, eu acho bonito, assim. Percebe que, sei lá, a pessoa poderia estar vendo qualquer outra coisa, assistindo Thundercats ou, sei lá. Ele preferiu ler o meu poema e comentar, por exemplo, no meu privado, coisas do gênero, assim. Porque eu posto mais na internet. Espero que ele tire alguma coisa de proveito, assim, sabe? Das minhas visões sobre a rotina, sobre o meu eu. Acriano, seja leitor.